Antes de começarmos essa linda história, vamos interagir um pouco e descobrir quem está assistindo. E de onde vocês estão? Escreva o nome da sua cidade nos comentários. Quem sabe você encontra alguém da sua região por aqui. Vamos lá, pessoal. De onde do mundo você está acompanhando? A luz da manhã atravessava as longas cortinas brancas do salão de banquetes do Albert Hotel, espalhando um brilho suave sobre as taças de cristal e os talheres de prata. O café da manhã reservado ao círculo interno de investidores da Bennett Global começara pontualmente às 8 horas. Como sempre no estilo de Cyrus Bennett, preciso, discreto e inflexível. Ele estava sentado à mesa central, vestindo um terno cinza grafite com gravata azul marinho. Ajustava o colarinho com uma mão, enquanto o olhar afiado percorria o salão. O burburinho contido, as risadas educadas e o leve tilintar dos talheres compunham a sinfonia característica de um encontro da elite. Ao seu lado, Elle Monroe, noiva e diretora de comunicações da Bennett Global, conversava em tom leve com um investidor japonês. Cyrus mal prestava atenção. Seus olhos repousaram sobre um copo de suco de laranja recém-colocado diante dele. Um gesto atencioso, mas estranho. Ele jamais havia pedido. Cyrus detestava suco de laranja. O sabor artificial, doce e ácido ao mesmo tempo, lhe causava repulsa. Pegou o copo, não para beber, mas para girar lentamente o líquido dourado, estreitando os olhos. Foi então que ouviu a voz. Não beba isso. Não era alta nem urgente, mas cortante, como uma lâmina rasgando o ar refinado do salão. Cyrus ergueu o queixo. A voz vinha de uma mulher com um uniforme azul escuro de faxineira, o cabelo preso com rigor, as mãos enluvadas segurando um pano úmido. Ela estava próxima a uma das colunas, como se tivesse apenas passado por ali por acaso. "O que disse?" perguntou Cyrus num tom calmo, como se comentasse sobre o tempo. "Tem algo nesse copo", respondeu ela sem encará-lo, numa voz baixa o suficiente para que só ele ouvisse. "Esse não é suco comum. Se confiar em mim, largue o copo. Se não, beba e descubra." Sem esperar resposta, virou-se e seguiu seu caminho. Cyrus colocou o copo sobre a mesa. Era um homem cauteloso, marcado por traições de quem um dia chamou de próximo. Ainda que absurda, aquela advertência despertava nele mais frio na espinha do que confusão. Fez um gesto discreto ao seu assistente pessoal. "Daniel, tire esse copo daqui. Agora." 1 hora depois, já no 9º andar do hotel, sentado em um escritório temporário, Cyrus encarava a tela do tablet. O relatório de um laboratório independente havia acabado de chegar. Resultados: baixa concentração de escopolamina, sedativo conhecido por induzir perda de memória de curto prazo e leve controle comportamental. Risco elevado para quem nunca foi exposto. Efeitos iniciam em 15 a 30 minutos. Cyrus recostou-se na cadeira, os dedos cerrando-se lentamente em punho. Não se surpreendia com o veneno no copo. O que o surpreendia era alguém tê-lo alertado, sem pedir nada em troca. Naquela noite, retornou ao andar de serviço e pediu para falar com a equipe de limpeza. A chefe do setor, Linda, indicou uma lista. Hoje cedo foram 4 pessoas na equipe da recepção. 2 homens, um senhor mais velho e... uma garota que contratamos semana passada. O nome dela é Nora Reis. Quero vê-la. Linda franziu o senho. Ela saiu mais cedo, não disse por quê, mas tenho o ramal interno. Cyrus pegou o número rabiscado às pressas e discou. Nenhuma resposta. Enquanto caminhava pelos corredores de manutenção, um som suave chamou sua atenção. O deslizar de um esfregão sobre os azulejos. E lá estava ela. Nora, limpando o chão com movimentos firmes. Nenhum sinal de surpresa. Nenhuma tentativa de fuga. Apenas olhos serenos e mãos seguras. "Por que você fez isso?" Cyrus perguntou. Nora hesitou. Não respondeu de imediato. Seu olhar se prendeu à marca deixada pelo sapato de couro dele no chão. "Você é importante", disse, com uma voz tão neutra quanto alguém lendo o manual de uma máquina de lavar.
Alguém como você morrer por causa de um copo de suco seria um fim feio demais. Ela respirou fundo e completou. Eu simplesmente odeio mortes feias. Quem é você? Cyrus estreitou os olhos. Uma faxineira, respondeu ela, ajoelhando-se para esfregar a mancha. Mas também alguém que já impediu uma morte por causa de um suco de laranja. Hoje foi a segunda vez ele ficou parado, sem saber se deveria sentir cautela, gratidão ou um profundo desconforto. Uma mulher sem traços notáveis, sem status, sem histórico, sem motivo para salvá-lo. E ainda assim aparecera no momento exato, como se tivesse sido programada para isso. Você deveria saber, Cyrus falou devagar. Eu não confio em ninguém que faça coisas boas sem querer algo em troca. Nora deu de ombros. Então me ache louca. Pelo menos você ainda está vivo. Naquela noite, Cyrus não conseguiu dormir. Pegou o telefone e ligou. Daniel, investigue Nora Reis imediatamente. Ela não é normal. Daniel fez uma pausa antes de responder. Não encontramos nenhum registro correspondente. Nada de documentos oficiais, carteira de motorista, CPF, impostos. Ela simplesmente não existe no sistema. Então quem a contratou? Cyrus pressionou. Consta que ela foi enviada por uma empresa terceirizada de limpeza. Contrato por turnos. Ela está escondendo alguma coisa, disse Cyrus, agora certo disso. Daniel respirou fundo. Mas se ela quisesse te prejudicar, não teria te avisado. Talvez seja ela a caçada. Cyrus cruzou os braços. Sob a luz fraca de sua cobertura, os olhos brilhavam entre a suspeita e a curiosidade. Não era um olhar para uma simples faxineira, mas para um enigma sem respostas. Quem era aquela mulher que o havia salvado? E como sabia de tudo antes que acontecesse? Impossível. Na manhã seguinte, Cyrus Bennett encarou a pasta fina sobre sua mesa, no 42º andar da sede da Bennett Global. À sua frente, Daniel, seu assistente mais confiável, parecia inquieto. Verificamos todos os bancos de dados, arquivos federais, cadastros. Não existe nenhuma Nora Reis nos últimos 40 anos que combine com a aparência, digitais ou qualquer registro administrativo dela. Nenhuma habilitação, nenhum plano de saúde, nenhum histórico escolar. Nada. Cyrus recostou-se na cadeira, entrelaçando os dedos sob o queixo. Ele conhecia pessoas que viviam fora do sistema, mas este caso era limpo demais, perfeito demais. Então por que ela trabalha como faxineira? Perguntou. A empresa a contratou há 8 meses por indicação anônima, respondeu Daniel. Ela tem ficha criminal? Nenhuma. Cyrus soltou um leve riso. Ela é um fantasma. Não um fantasma, mas definitivamente não é comum, corrigiu Daniel. Na tela, você está acompanhando uma história que fala de mistérios, escolhas e destinos inesperados. Histórias que carregam, nas entrelinhas, amor, cura e esperança. Escreva nos comentários de qual cidade você nos assiste. E não se esqueça de se inscrever para continuar essa jornada com a gente. Naquela tarde, Cyrus voltou ao Halliard Hotel. Não usava mais o terno corporativo. Estava de camisa branca e calça social cinza clara. Parecia apenas mais um hóspede. Desceu até o nível de manutenção e encontrou a porta de aço da sala de suprimentos entreaberta. Lá dentro, sob a luz trêmula de uma lâmpada fluorescente, havia prateleiras com baldes, rodos, produtos de limpeza e uma cadeira de madeira onde Nora estava sentada, curvada, amarrando o cadarço do sapato. Ela não se assustou ao vê-lo. Ainda vivo? Perguntou sem levantar os olhos. Ainda consciente? Cyrus respondeu, entrando no ambiente intrigado. Nora se ergueu, limpando as mãos. Não deveria estar ocupado demais comandando um império? O que o traz a um porão como esse? Você sabe quem eu sou? Eu limpo pisos. Não sou cega. Cyrus esboçou um sorriso discreto. Então vou perguntar de forma direta. Quem é você? Foi a primeira vez que ele viu seus olhos com clareza. Profundos, serenos,
mas marcados por algo que havia se partido há muito tempo. Eu já fui outra pessoa. Tinha um nome de verdade, registros, identidade, fotos, disse ela. Até o dia em que tudo foi apagado. Não porque cometi um crime, mas porque falei a verdade em um sistema construído sobre mentiras. Cyrus estreitou os olhos. Seja mais específica. Não é da sua conta. Você me salvou. Porque vi que estava prestes a se envenenar. Só isso. Já trabalhou em segurança? Ele insistiu. Sua forma de observar, de falar, não parece de uma faxineira. Nora soltou uma risada curta. Você se surpreenderia com quantas pessoas com diplomas avançados acabam recomeçando do zero. Então é verdade? O quê? Você foi expulsa pelo sistema. Nora não respondeu. Pegou uma garrafa de água sanitária de uma prateleira plástica e se virou para ele. Pessoas como eu não existem no seu mundo. E se existem, somos manchas que organizações querem apagar. Não estou aqui por pena. Só quero uma vida tranquila. Mas você não ficou em silêncio naquele dia, porque você estava prestes a beber veneno. E se eu não fosse CEO? Se fosse apenas um hóspede qualquer? Nora pousou a garrafa, olhou-o longamente e respondeu: Eu teria falado do mesmo jeito. Não classifico pessoas por títulos. Eu as classifico por merecerem ou não ser salvas. E naquela manhã, você ainda parecia resgatável. Cyrus permaneceu calado. Não estava acostumado a ser visto tão claramente, muito menos por alguém que não queria nada em troca de uma honestidade tão cortante. Está pensando em partir? Perguntou. Nora arqueou a sobrancelha. Partir para onde? Do hotel? Da cidade? Eu investiguei você. Outros podem fazer o mesmo. Nora sorriu. Não era um sorriso triste nem feliz, apenas a expressão de quem já vivera tempo demais na escuridão para ainda sentir medo dela. Se me encontrarem, que encontrem. Talvez desta vez errem. Cyrus se enrijeceu. Já foi alvo antes? Não. Ela inclinou a cabeça. Mas já estive perto de não sobreviver por falar a verdade. Quando Cyrus deixou a sala de manutenção, o crepúsculo já caía. Pegou o celular e ligou para Daniel. Quero saber como uma mulher sem registros, sem identidade, sabia que havia algo no meu copo. O que deseja que eu faça? Volte 5 anos. Procure processos, investigações internas, qualquer caso envolvendo delatores, especialmente mulheres nas áreas de segurança ou justiça. Isso pode levar tempo. Eu tenho tempo, respondeu Cyrus e fez uma pausa. E desta vez não faço isso pela empresa. Faço por um aviso que me salvou sem pedir nada em troca. Na cobertura de Cyrus Bennett, em Park Avenue, as árvores douradas do Central Park refletiam o auge do outono. Mas sua mente não estava na paisagem de Manhattan, estava no anel de diamante que Elise Monroe segurava diante dele. É um design exclusivo, feito para o nosso anúncio de noivado, disse ela em tom suave, mas com aquele olhar calculado, frio, estratégico. Ela era mestre na arte de controlar narrativas. Precisamos oficializar na próxima quinta-feira. A revista Modern Legacy já reservou a capa. Cyrus recostou-se no braço da poltrona, os olhos gelados. Eu nunca concordei com isso. Cyrus. Elise tocou sua mão, o gesto suave, quase como se fosse carinho. Mas ele sabia melhor. Ela nunca o havia amado. Anunciar o noivado vai restaurar a confiança do conselho, especialmente depois de você se recusar a reinvestir na Juno Labs. As pessoas estão fazendo perguntas, disse ela firme. Então o casamento é a sua forma de silenciar rumores? Cyrus rebateu. É assim que reforçamos a marca. Dediquei 6 anos para construir a presença da Bennett Global na mídia, Osiris. Não estou pedindo muito. Apenas fique ao meu lado. Ele não respondeu. Elise retirou a mão com calma e sorriu. Aquele sorriso perfeito que sempre fazia a pele dele arrepiar. Não era real. Nada nela era. Naquela noite,
Cyrus ficou até tarde no escritório. Abriu o laptop e acessou o sistema interno de investimentos de nível máximo da companhia. Algo estranho chamou sua atenção. Uma alocação de 12 milhões de dólares para um fundo de parceria criativa, aprovada com sua assinatura digital. O problema? Ele jamais havia assinado aquilo. Aproximou o olhar sobre a assinatura eletrônica. Era a dele. Mas o acesso vinha de um IP desconhecido, vinculado ao Departamento de Relações Públicas, onde Elise trabalhava. Cyrus seguiu as pistas. Nos últimos 3 meses, pelo menos 5 documentos haviam sido adulterados. Todos tratavam de investimentos, transferências ou controle financeiro. Todos assinados em seu nome. Horas se passaram em silêncio, a mesa tomada por papéis sob a luz fraca. Algo terrivelmente errado acontecia ali. Não era só abuso de poder. Era uma operação planejada, calculada. Uma semana depois, Elise entrou em sua sala. Vestia um elegante vestido vermelho vinho, maquiagem impecável e um sorriso ensaiado. A sessão de fotos começa amanhã às 11 horas no Halbert, avisou. Depois teremos uma entrevista exclusiva. Já reservei até o stylist. Você não precisa se preocupar com nada. Cyrus a olhou em silêncio como quem observa uma estátua esculpida com perfeição. Linda, mas sem vida. E se eu cancelar amanhã? Perguntou devagar. Elise piscou, sem perder o tom leve. Eu sorrio e encontro outro caminho. Você me conhece, nunca deixo uma porta fechada me deter. Naquela noite, Cyrus chamou Daniel em sua casa. Sobre a mesa de carvalho estavam cópias de todos os arquivos adulterados. Daniel folheou os papéis, o rosto tenso. Você acha que foi a Elise que falsificou sua assinatura? Não só isso. Ela está manipulando a estrutura acionária, sutilmente, pouco a pouco. Ninguém percebeu. Ela está armando uma tomada de controle. Não, Daniel, Cyrus respondeu, com o olhar afiado como uma lâmina. Ela está planejando me substituir. Daniel congelou. E o noivado? Uma fachada. Se eu for acusado de má conduta financeira, os acionistas se voltam para ela como substituta limpa. Se eu ficar em silêncio, ela se legitima como minha parceira e ganha poder executivo. Na manhã seguinte, Elise se arrumava diante do espelho, ajustava os cabelos confiante. Cyrus a observava em silêncio, usando um terno cinza claro, camisa branca, sem gravata. Havia algo diferente em seus olhos, mas ela não percebeu. Estava acostumada demais a estar no controle, convicta de que Cyrus Bennett não passava de mais uma peça em seu tabuleiro. Você está bem? Perguntou ela. Cyrus assentiu com voz cansada. Depois de hoje, tudo vai mudar. Seremos o casal de poder de Nova York. Nós? Cyrus repetiu, num tom frio. Ou só você? Elise riu suavemente. Não respondeu. A sessão de fotos nunca aconteceu. Minutos antes do anúncio de noivado, Cyrus desapareceu do Halbert, deixando Elise sozinha com a equipe de produção. Horas depois, o telefone dela tocou. Era Daniel. O escritório jurídico solicitou sua presença no 42º andar, senhorita Monroe, para esclarecer uma série de documentos relacionados a assinaturas digitais. Seu advogado pessoal já foi contatado. Enquanto isso, num café silencioso no Brooklyn, Cyrus folheava um arquivo grosso, um expresso intocado à sua frente. Na capa lia-se: Caso Reis Nora, investigação interna 5 anos atrás. Tentativa de silenciamento. No rodapé, uma lista dos envolvidos em expulsá-la do setor. Um nome saltava aos olhos. Um membro do conselho diretor da Bennett Global. Da tentativa de envenenamento aos registros apagados de Nora, passando pela manobra discreta de Elise, nada era aleatório. Não eram peças soltas, era uma teia. E Cyrus percebia, com um arrepio, que estivera no centro dela muito antes de entender. Na manhã seguinte, Cyrus surgiu no saguão do Hallard Hotel sem aviso. Vestia-se mais casualmente do que de costume.
blazer desabotoado, sapatos de couro marrom macio e a gravata jogada sobre um ombro, como se tivesse acabado de sair de uma reunião longa demais. Passou pela recepção sem parar, seguindo por um corredor lateral onde ficavam os depósitos, painéis elétricos e paredes cinzentas. Um espaço que os ricos raramente notavam, muito menos adentravam. No fim do corredor, ele a viu. Nora Reis. Estava espanando uma prateleira de aço inox perto do armário de equipamentos, ainda com o uniforme desbotado, cabelo preso, as costas levemente curvadas, no gesto silencioso dos que limpam sem serem vistos. "Boa tarde", disse Cyrus, parando a alguns passos. "Perdeu a carteira?" Nora não se virou. "Ou veio procurar sua memória?" "Não, só estava passando." Ele sorriu de leve. "Coincidência?" "É, como o suco de laranja foi coincidência." Ele não respondeu. Ela também não olhou. Mas segundos depois, Nora se virou. Seus olhos se encontraram. Não com hostilidade, nem exatamente curiosidade. Parecia que se reconheciam de um lugar sem nome, onde confiança não é dada facilmente e o silêncio vale mais do que palavras. "Você não parece do tipo que se perde", disse Nora. "Não estou perdido. Só precisava de ar." Cyrus deu um passo à frente. "Eu queria conversar." "Nós já conversamos." "Não o suficiente." Nora cruzou os braços. "Sobre o quê?" "Sobre pessoas que sabem demais e vivem como se não soubessem nada", respondeu ele. "Você se encaixa nisso, não?" Nora não negou. Mas algo brilhou em seus olhos, como se ele tivesse tocado uma parte dela que permanecia enterrada. "E você?" devolveu. "É do tipo que confia rápido demais ou do tipo que controla tudo até se prender?" "Os dois", Cyrus exalou, inesperadamente sincero. "Confiei nas pessoas erradas. Depois tentei controlar tudo. E no fim, ninguém ficou." Nora o observou por um longo momento. "Eu não confio facilmente", disse ele. "Ótimo", ela assentiu. "Eu não sou alguém em quem se deve confiar facilmente mesmo." O silêncio caiu. Apenas o zumbido distante de um aspirador e o piscar frio das luzes fluorescentes preenchiam o corredor. Ali, ficaram como estranhos, mas unidos por um fio invisível. Não pelo status, mas por cicatrizes ainda abertas. "Alguém apagou você do mundo, não foi?" perguntou Cyrus, baixo. Nora ergueu os olhos. "Sim, mas eu escolhi não voltar." "Por quê?" "Porque voltar significaria me submeter ao mesmo sistema que me destruiu. Escolhi ficar fora, ficar pequena." "Mas você não ficou pequena naquele dia", ele disse. Nora olhou para ele, séria. "Você me salvou." "Eu não salvei você", ela corrigiu, balançando a cabeça. "Eu impedi alguém de morrer por confiar na pessoa errada. Já vi isso acontecer antes." "Com quem?" Cyrus perguntou. Os lábios dela se comprimiram, os olhos escureceram, a voz caiu de tom. "Com um antigo parceiro. Ele morreu depois de descobrir arquivos falsificados em um caso financeiro. Eu denunciei, mas me chamaram de instável. Fui suspensa. E ele morreu em um acidente de carro." Sem câmeras, sem testemunhas, Cyrus congelou. Não pelo relato em si, mas porque tudo se encaixava perfeitamente, como uma peça que faltava no quebra-cabeça. Alguém de dentro, assinaturas forjadas, autoridade manipulada, verdades encobertas por mentiras polidas. E agora, o próximo alvo podia ser ele. "Para quem você trabalhava antes, Nora?" ele perguntou. "Não importa." Ela desviou o olhar. "Não investigo mais. Eu limpo. Tem menos sangue envolvido. Mas ainda observa." "Porque eu não consigo parar." Cyrus apoiou a mão na prateleira de metal. "Alguém está manipulando meu sistema, assinando documentos no meu nome. Eu preciso descobrir quem está fazendo isso." Nora o encarou longamente, como se pesasse se valia a pena entrar em outra batalha ou se deveria ir embora, como fez tantas vezes antes. Então ela perguntou: "Você está realmente pronto para confiar em alguém
sem registros, sem credenciais, sem título? Eu não preciso de diploma, Cyrus respondeu, mantendo o olhar fixo no dela. Eu preciso de alguém, ainda são o suficiente para distinguir o que é real do que não é. Dias depois, num café discreto perto do hotel, sentaram-se em uma mesa escondida no canto. Nora entregou a Cyrus um mapa feito à mão, um esboço dos dispositivos internos da rede do Departamento de Relações Públicas da Bennett Global. Os equipamentos internos não registram IPs a não ser que um dispositivo externo se conecte, explicou. Se você tiver os registros de acesso ao prédio, eu consigo apontar qual máquina foi usada para entrar no sistema de assinatura digital. Tem certeza que consegue fazer isso? Nora tomou um gole de chá. Se eu ainda souber ler carimbos de hora e calcular rotas de rede, então sim. Você não vai me perguntar o que eu vou te dar em troca? Eu não quero dinheiro. Então, o que você quer? Ela o olhou, e pela primeira vez, o olhar dela suavizou. Quero que a verdade não seja enterrada de novo, mesmo que desta vez ela me enterre junto. O ático estava estranhamente silencioso. A luz amarela suave pintava o piso de madeira como um verniz fino. O silêncio era tanto que dava para ouvir cada tique do relógio. Cyrus Bennett estava sentado no sofá segurando um telefone estranho que acabara de encontrar escondido numa gaveta atrás de um quadro, no quarto de Elise. Sem senha. A digital dele desbloqueou na hora. Isso só aumentou sua desconfiança. Elise nunca deixava nada desprotegido. Ele ligou o aparelho. A interface era simples, sem redes sociais. Mas, dentro de uma pasta oculta chamada Fitness Logs, havia arquivos que nada tinham a ver com exercícios, gravações de áudio, imagens de documentos financeiros e uma pasta intitulada Fase 3 Takeover. Cyrus abriu a primeira gravação. A voz de Elise saiu límpida. Ele não desconfia de nada. Apenas deixe o copo perto do laptop dele. Daniel não vai verificar. Uma risada masculina baixa ecoou. Uma voz que Cyrus reconheceu vagamente. O conselheiro Harlan Vexley. Enquanto ele estiver apagado por algumas horas, teremos tempo suficiente para assinar as transferências. Quando ele acordar, já estará feito. Eu anuncio o noivado depois disso. A mídia cuida do resto. Um bilionário desmaia por algumas horas em um evento público e a noiva leal assume o controle. Ninguém questionaria. Cyrus permaneceu imóvel. O coração batia como um tambor, mas os olhos seguiam frios, impenetráveis. Tinham planejado drogá-lo. Sabiam exatamente a hora em que ele chegaria, qual copo ele pegaria, como reagiria diante da imprensa, e como Elise conquistaria a simpatia pública se ele fosse considerado apenas um executivo estressado. Ele reproduziu a segunda gravação. As ações de Cyrus serão reestruturadas sob autoridade executiva temporária. O Conselho terá direito a voto se ele estiver ausente por razões de saúde. A cláusula foi alterada no último trimestre. Ele assinou sem ler. A voz de Elise ecoou outra vez. Cyrus fechou a mão em torno do celular. Ele próprio havia assinado a armadilha. Na manhã seguinte, em um pequeno café no Bronx, Cyrus colocou o telefone sobre a mesa diante de Nora. Ela olhou para o aparelho sem perguntar como ele o havia conseguido. — O que quer que eu faça? Perguntou, direta. — Extraia tudo. Faça backup, criptografe e deixe pronto para divulgar, se necessário. Quero manter isso como uma bomba. E eu vou segurar o detonador. Nora assentiu, puxando de sua bolsa de lona um laptop gasto. Os dedos deslizaram velozes pelo teclado, o olhar fixo. Eram gravações de alta qualidade, com vozes filtradas e processadas por softwares antes exclusivos de investigações federais. Elise tinha acesso a isso. Logo, não agia sozinha. E a voz masculina? Cyrus perguntou. Nora ativou um programa de identificação vocal. Segundos depois, a tela exibiu um gráfico e um nome correspondente. Ela ergueu os olhos. Harlan Vexley. Conselho Administrativo. Cyrus deu um leve aceno, já suspeitava.
Nora continuou a rolar a tela, encontrando mensagens salvas em cache temporário. Elise. Tenho o rascunho para alterar as regras de acionistas. Assim que ele for considerado incapaz de liderar, proponho a reestruturação. Harlon. Ótimo. Então removeremos Bennett da própria empresa. O silêncio caiu entre eles. Nora ergueu o olhar. Está bem? Não, respondeu Cyrus sem fingir. Mas ao menos agora sei que não enlouqueci. E o que vai fazer? Ficar em silêncio até o momento certo. Naquela noite, de volta à sede da Bennett Global, Cyrus fingia participar de uma reunião estratégica com a equipe de investimentos. Elise chegou atrasada, sorridente como sempre, comportando-se como se nada estivesse fora do lugar. Ele a observou, percebendo que não era ela quem havia mudado, mas sim sua própria visão. Agora conseguia enxergar o que estava por baixo. Não elevador, Elise virou-se para ele com um sorriso polido. Obrigada por não faltar à reunião. Achei que ainda estivesse irritado com a sessão de fotos. Está tudo bem, disse Cyrus, tranquilo. Só precisei de um tempo para entender em quem realmente posso confiar. Ela piscou, inclinando a cabeça. E já descobriu? Cyrus sorriu de leve. Ainda não. Mas estou chegando lá. Tarde da noite, Cyrus ficou sozinho na sacada do 42º andar. O vento cortava seu rosto, mas ele não tremia. Elise parecerá a escolha lógica, inteligente, estratégica, uma mestre da mídia. Ele acreditara que isso bastava para chamar alguém de parceira de vida. Estava enganado. Ela nunca o amara. Amava apenas o que ele podia oferecer: status, poder, influência. E quando o amor não bastou, ela escolheu tomar a força. De volta ao café, Nora deslizou um pequeno pendrive pela mesa. Cópia de segurança. Inclui áudios, imagens, registros de IP e evidências complementares. Obrigado, disse Cyrus. Não precisa agradecer. Ela o encarou firme. Fiz isso pela verdade. E por todos que foram destruídos por confiar nas pessoas erradas. Cyrus respirou fundo, os olhos fixos em Nora. Então, posso confiar em você agora? Ele perguntou. Nora o encarou por um longo momento. Não sei, mas pelo menos eu não coloco veneno em suco de laranja. O bar na 38 West era escuro e silencioso, o tipo de lugar onde ninguém prestava atenção em ninguém. Nora raramente aparecia em ambientes assim. Não estava ali por bebidas nem pelo clima. Estava ali porque alguém havia deixado um bilhete na sua gaveta de materiais de limpeza no Halbert Hotel. Uma única frase. Ainda respirando. Reis. Sem nome completo, sem número de contato. Apenas um recado rabiscado, a caligrafia áspera que a arrepiara o dia inteiro. K. Só uma pessoa a chamava assim. Keith Madison, um ex-colega da Divisão de Assuntos Internos de Manhattan, o único que sabia a história completa de 5 anos atrás. Quando Nora entrou no bar, ele já estava lá, camisa amarrotada, uísque barato na mão, olhos cansados, mas reconhecendo-a imediatamente. Ainda respirando. Isso é bom, disse Keith com um meio sorriso torto. Nora não se sentou de imediato. Apenas o olhou, como se precisasse confirmar que ele não era um fantasma. O que você quer? Não estou procurando nada. Só vi seu nome na lista de terceirizados do Halliard. Ainda tenho alguém dentro do sistema. Keith tomou-lhe um gole. Achei que você tivesse deixado o continente. Nora finalmente se sentou do outro lado da mesa, mantendo distância. Sua voz saiu baixa, fria. Isso devia ter ficado enterrado. A sua verdade enterrada é o motivo de gente ainda estar morrendo, Reis. Keith se inclinou para a frente, os olhos agora afiados. Não estou aqui para te chantagear. Estou aqui para lembrar que aquele que arruinou sua vida também continua respirando. E, pelo visto, está envolvido em algo maior. 5 anos atrás, Nora Reis era investigadora interna. Inteligente, incansável, inabalável. Uma mulher imune a propinas e bajulação de escritório.
Por isso foi a primeira a descobrir documentos ligados a um caso de abuso durante uma investigação disciplinar. A vítima, uma funcionária de 24 anos recém-contratada. O acusado, senador Aldridge, estrela ascendente do partido, com laços estreitos a grandes financiadores, um deles, a Bennett Global. Nora encontrou imagens internas de vigilância, uma denúncia original nunca protocolada e e-mails de ameaça enviados pela segurança sênior à denunciante. "Sabe qual foi o seu maior erro?" Keith perguntou sem tirar os olhos dela. "Achar que o sistema protegeria quem fala a verdade." Nora suspirou, olhando para o copo d'água com gelo. "Eles me armaram. Editaram as filmagens. Me acusaram de falsificar provas. Uma semana depois fui suspensa. 2 semanas depois tentaram jogar meu carro da ponte do Brooklyn. E você sumiu", Keith completou. "Eu fui rebaixado, de investigador à cara das multas de trânsito." Nesse instante, Cyrus entrou no bar como uma rajada de vento frio, olhos duros como aço ao avistar Nora e Keith na mesa. Não falou nada. Apenas ficou ali, avaliando quem era aquele homem e por que os dedos de Nora tremiam levemente contra o copo. Ela o viu. Seu olhar parou. Keith virou-se, notou Cyrus e soltou um assobio baixo. "Esse rosto me é familiar. Bennett, certo?" "Cyrus Bennett", respondeu Cyrus, aproximando-se à voz afiada. "E você é Keith, o último homem a ver Nora Reyes sair com o arquivo do caso Aldridge." Cyrus olhou para Nora. Pela primeira vez viu vergonha nela, não de culpa, mas de sobreviver a algo que ninguém a deixara contar. Keith baixou o tom da voz, encarando Cyrus. "Ele ainda está lá. Aldridge agora, conselheiro sênior do Fundo de Energia Renovável da Bennett Global." Cyrus se enrijeceu. "O quê?" "Você ouviu. E ele também foi doador de campanha de Elise Monroe. Reconhece o nome?" Nora permaneceu imóvel. Não disse nada, apenas encarou a mesa, seu reflexo distorcido marcado nas ranhuras da madeira. Do lado de fora, a chuva começava a cair. Cyrus saiu do bar primeiro, em silêncio. Nora o seguiu alguns passos atrás até alcançá-lo. Na calçada, sob o brilho amarelado de um poste, ele se virou para ela. "Você quase morreu por dizer a verdade." "Morri de certa forma", respondeu Nora, firme. "E foi assim que aprendi algo. A verdade nem sempre salva. Às vezes é a primeira coisa a matar quem a segura. Mas ainda assim você me salvou naquele dia." "Porque você não é Aldridge", disse ela em voz baixa. "Você ainda sabe o que significa duvidar." Eles ficaram parados na chuva, sem guarda-chuva, sem pressa. Mas, pela primeira vez, Cyrus não a via como um enigma. Ele a via como uma sobrevivente. Uma guerreira cujas cicatrizes não estavam na pele, mas na confiança. Ainda assim, ela seguia adiante. Halbert Hotel. Grande salão safira. O espaço lendário, antes palco de luxuosos leilões beneficentes e casamentos milionários, agora estava preparado para o evento mais esperado do mundo dos investimentos, o anúncio de noivado de Cyrus Bennett e Elise Monroe. Jornais e canais de televisão cercavam a entrada. Flashes incessantes iluminavam CEOs, investidores, assessores políticos e celebridades que desfilavam pelo tapete vermelho. Todos aguardavam o momento dourado, um pedido de casamento perfeito, o conto de fadas da elite absoluta. Mas Cyrus Bennett não tinha vindo para contar uma história de fadas. Dentro do salão, Elise Monroe brilhava em um vestido esmeralda de decote reto que deixava os ombros nus. A maquiagem impecável lhe conferia um ar quase divino. Ela sorria com graça enquanto as câmeras a seguiam, a mão apertando com força uma caixinha de anel. Mas aquele anel não seria aberto naquela noite. Exatamente às 19 horas, o mestre de cerimônia subiu ao palco. "Senhoras e senhores,
Hoje nos reunimos não apenas para celebrar a união de duas das figuras mais poderosas das finanças, mas para testemunhar a promessa de que o amor e a confiança serão a base do futuro da Bennett Global. O salão explodiu em aplausos. Elise avançou radiante, acenando com confiança. Segundos depois, Cyrus entrou. Terno preto clássico, gravata fina, o rosto inexpressivo como pedra. Caminhou até o púlpito e pegou o microfone, fazendo um breve aceno para Elise. Ela retribuiu com olhos esperançosos, mas ele não se ajoelhou. Não abriu a caixa. Em vez disso, tirou do bolso interno um pequeno pendrive. Antes de compartilharmos nossa feliz notícia, disse Cyrus, a voz baixa e firme, quero tocar uma gravação curta, para que todos aqui saibam exatamente com quem eu estava prestes a me casar. O salão mergulhou em silêncio. Elise congelou. O sorriso permaneceu, mas os olhos piscaram rápido, nervosos. As luzes diminuíram. O enorme telão de LED atrás deles acendeu, e o áudio começou a tocar. Ele não desconfia de nada. Deixe o copo perto do laptop dele. Daniel não vai verificar. Enquanto ele estiver fora por algumas horas, teremos tempo para assinar a transferência. Depois, anunciarei o noivado. Uma esposa assumindo o controle quando o noivo perde o domínio. Todos acreditarão. A voz era inconfundível. Elise Monroe. Um murmúrio tomou o salão, seguido de suspiros e um silêncio atônito que se espalhou como fogo. Assim que ele cair, vou propor a reestruturação dos acionistas. O controle passará para mim. Meu nome não será lembrado apenas pela beleza, mas pela visão. Cyrus pousou o microfone e caminhou até Elise. Não havia ódio em seu olhar, mas a devastação silenciosa de quem encara a traição mais profunda da própria vida, e mesmo assim, escolhe permanecer de pé. Elise Monroe, disse ele com calma, você não precisa me propor nada, porque eu jamais me casaria com alguém que tentou me envenenar, falsificou minha assinatura e manipulou a empresa que meus pais construíram. Cyrus, a voz de Elise tremeu. O que você está fazendo? Isto é uma celebração. Não, interrompeu ele, firme. Isto é um julgamento. E sob a luz desta festa, o que brilha não é um holofote, mas a lâmpada de um interrogatório. A equipe jurídica avançou. Oficiais à paisana entraram discretamente. Uma das testemunhas que confirma a autenticidade desta gravação, anunciou Cyrus, está nos bastidores. O nome dela é Nora Reyes. E ela já foi silenciada por este mesmo sistema, apenas por dizer a verdade. Os olhos de Elise se moveram desesperados. Então, da escuridão, Nora surgiu. Não uniforme de faxineira, parecia invisível, comum. Justamente isso a tornava ainda mais surpreendente. Como ousa? Sibilou Elise. Não sou eu que ouso, respondeu Nora, firme. É a verdade que ousa. Elise foi algemada. Enquanto era levada, lançou um último olhar para Cyrus. Não como uma mulher traída, mas como uma perdedora amarga. Você não faz ideia do que acabou de destruir, Cyrus. Não, disse ele, baixo, implacável. Sei exatamente o que acabei de salvar. O salão permaneceu em silêncio mortal. Cyrus voltou ao púlpito, fitando os rostos que antes aplaudiam Elise, duvidavam dele e celebravam aquele espetáculo como se fosse o romance do ano. Meu noivado está cancelado, declarou. Mas a minha integridade não. Esta empresa, mesmo brevemente sequestrada, permanecerá de pé, porque eu escolho a verdade. Não vestidos bonitos, nem discursos poéticos. As manchetes explodiram naquela noite. CEO Bennett cancela noivado e expõe complô interno ao vivo. Noiva presa em pleno palco. As ações oscilaram de forma caótica. Investidores se dividiram, mas os mais astutos perceberam. Cyrus Bennett não havia perdido o controle. Ele o havia retomado. Mais tarde, já em casa, Cyrus entrou em seu apartamento escuro. Nada de flores de casamento, champanhe ou música de cerimônia. Apenas o silêncio. Ele se colocou diante da janela, olhando as luzes da cidade.
Uma mão segurava uma taça de vinho, a outra discava um número. Alô? A voz suave de Nora respondeu. Obrigado, disse Cyrus com um peso contido, por me lembrar que o verdadeiro holofote pertence a quem não teme a escuridão. A verdade havia sido revelada, mas o preço foi alto, o colapso de tudo que ele acreditava ser estável. Cyrus já não era apenas um ser o dirigindo uma empresa. Era um homem que, diante de centenas de pessoas, ousou pronunciar as palavras que todo bilionário teme. Fui traído, mas não ficarei em silêncio. E quem tornou isso possível não foi um advogado nem um membro do conselho. Foi uma mulher com uma vassoura nas mãos. Uma semana após o noivado desfeito, os escritórios da Bennett Global ainda não tinham encontrado equilíbrio. A prisão de Elise Monroe continuava estampada nas capas dos jornais e dominava as redes sociais. Críticas, apoios e até ameaças chegavam de todos os lados. Mas para Cyrus, tudo isso não passava de ecos distantes. O que ele não conseguia ignorar era o silêncio. Nora Reyes se fora. Sem adeus, sem aviso, sem telefone, sem e-mail, sem endereço para correspondência, simplesmente não estava mais no Halbert Hotel. Ele descobriu numa manhã, voltando ao andar de serviço com uma sacola de café e 2 croissants, algo que uma semana atrás jamais imaginaria fazer por alguém. Linda, a chefe da limpeza, balançou a cabeça ao vê-lo. Aquela garota, ela pediu demissão. Não deu motivo. Só deixou um envelope no armário. O nome dele estava escrito no envelope. Cyrus, em letras firmes e cuidadosas. Ele entrou no pequeno refeitório dos funcionários e abriu a carta. Dentro, uma folha lisa, sem perfume, sem marcas, apenas algumas linhas curtas. Eu não pertenço ao seu mundo, mas espero que você viva com verdade, sem precisar que alguém lustre sua imagem. Você sobreviveu a um esquema. Agora pode recomeçar do seu jeito. Obrigada por confiar em mim, mesmo que só um pouco. Greater than North. A mão de Cyrus se fechou. O papel era leve, mas ao dobrá-lo e guardá-lo no bolso, o peito ficou pesando como chumbo. Ele estava acostumado a pessoas indo e vindo. No seu mundo, cada relação tinha termos, contratos, condições, ganhos. Mas Nora era diferente. Não pediu nada. Não exigiu nada. Não deixou número. E agora, não deixava nenhum rastro. Naquela tarde, Cyrus entrou na sala do Conselho Executivo, onde a liderança discutia quem substituiria Elise nas operações de mídia. Ele não disse nada. Ficou apenas um instante parado, depois se virou e saiu. A sala mergulhou em silêncio atrás dele. O que antes parecia importante agora soava estranhamente vazio. À noite, voltou ao apartamento. Luxo por toda parte, nada faltava, exceto presença. Nenhuma mulher escovando o cabelo diante do espelho. Nenhum olhar afiado desafiando cada palavra sua. Nenhuma voz baixa sussurrando pensamentos que o deixavam atônito. Apenas um jazz suave saindo das caixas de som. Uma garrafa de vinho intocada na mesa. Cyrus sentou-se, encarando um copo de cristal. Eu não pertenço ao seu mundo. Não, Nora. Você era a peça que faltava no meu mundo. No dia seguinte, Daniel chegou. Não conseguimos encontrá-la, disse, entregando um arquivo fino. Sem passagens de avião, sem bilhetes de trem, mas uma câmera no terminal de ônibus, em North Manhattan, registrou alguém que parecia com ela. Estava andando, mochila, casaco escuro, indo em direção aos subúrbios. GPS? Perguntou Cyrus. Número, mas tenho a impressão de que ela não queria ser encontrada. Cyrus esboçou um sorriso leve. Então você se enganou. Ela não queria ser rastreada, mas queria ser entendida. Não é a mesma coisa. 3 dias após o desaparecimento de Nora, Cyrus voltou ao quarto de serviço do Halbert, o mesmo onde ela lhe disse para não beber o suco de laranja. Sentou-se na velha cadeira de madeira, no canto onde o pano de limpeza dela ainda estava intocado. E pela primeira vez em anos, ele não queria ser CEO. Não queria dominar. Não queria vencer.
Queria apenas perguntar: por que você se foi justo quando eu comecei a precisar de você? Enquanto isso, numa pequena cidade costeira do norte de Nova York, Nora caminhava por uma faixa de areia deserta. O vento soprava seus cabelos, os olhos distantes. Na mão, um caderno gasto. Nele escreveu: eu achava que quando a verdade viesse à tona, eu me sentiria livre. Mas não me sinto. Eu só me sinto vazia. Descobri que nunca tive medo de ser enterrada. Eu temia não ter para onde voltar. Mas talvez eu construa um lugar só meu, peça por peça. Na manhã de segunda-feira, a reunião do conselho da Bennett Global começou em um silêncio incomum. Cyrus Bennett, antes o homem que entrava nesses encontros como um general em campo de batalha, intocável, inabalável, vestia apenas uma camisa cinza simples, a gravata frouxa e o olhar mais suave do que jamais fora. Quando os membros do conselho se acomodaram, o Sr. Jerome, presidente do comitê executivo, quebrou o silêncio. Estamos aqui para votar a recondução do CEO para o próximo mandato. Sr. Bennett, gostaria de fazer uma declaração antes que prossigamos? Cyrus se levantou. Nenhum papel, nenhum discurso ensaiado, apenas um olhar firme e uma voz calma, mas resoluta. Recuso a recondução. O salão tremeu em choque silencioso. A Bennett Global não precisa de mim para sobreviver, continuou. Mas eu preciso me afastar para viver de forma verdadeira. Uma semana depois, Cyrus dirigia pela costa norte de Nova York, passando por pequenas cidades jamais marcadas em qualquer mapa de investimentos. O vento do mar trazia o cheiro de sal e algas secando ao sol, tornando o tempo mais lento, mais brando. Em um posto de gasolina antigo à beira da estrada, perguntou ao atendente sobre um novo centro comunitário, onde se dizia que uma mulher chamada Nora trabalhava. Ela ajuda mulheres vítimas de violência a encontrarem abrigo, respondeu o homem servindo café. Todas as manhãs caminha com as crianças pela praia, recolhendo lixo. Depois cozinha para os idosos. Não é daqui, mas todos a respeitam. Cyrus assentiu. Preciso vê-la. Não vai ser fácil, disse o homem. Ela só recebe quem precisa de ajuda, não quem causou feridas. Naquela tarde, ele encontrou o lugar. Uma casa de madeira branca de 2 andares, com uma placa desbotada acima da porta. Hollow Harbor Haven. Onde ninguém fica para trás. Ele não entrou de imediato. Ficou no carro, observando pela janela entreaberta do andar superior, onde alguns vasinhos de orquídeas descansavam no parapeito, e então a viu. Nora Reis, num cardigã cinza gasto, o cabelo preso para trás, sorrindo suavemente ao se abaixar para amarrar o cadarço de uma garotinha. Depois se levantou, olhando para o mar, sem maquiagem, sem holofotes, mas para Cyrus era a primeira vez que realmente a via. Vivendo. A noite finalmente entrou. A porta estava aberta, mas não havia recepcionista, nem mesas elegantes. Apenas o aroma de sopa quente, pão tostado, e o som de risadas femininas ecoando de uma sala onde jogavam cartas. Mulheres que antes carregavam hematomas, agora livres para brincar. Cyrus permaneceu parado em silêncio, até que Nora surgiu no fim do corredor. Parou quando o viu. Nenhum sorriso, nenhuma surpresa, como se já soubesse que ele viria. — O que você procura aqui? Perguntou ela, calma. — Não poder, respondeu ele, nem patrimônio. — Então o quê? Cyrus hesitou. Após um momento, murmurou. — Procuro alguém que um dia me salvou, e a quem nunca tive coragem de dizer que nunca confiei em ninguém, até confiar nela. Nora não respondeu de imediato, apenas fez um gesto para que ele a seguisse. Caminharam até a praia, atrás do centro, onde a lua iluminava a areia úmida. — Você deixou a empresa? Perguntou ela. — Sim. Por mim. Por uma chance de viver honestamente. Como você me disse um dia. Nora soltou uma risada suave. Não de sarcasmo, mas de alguém que havia desistido de acreditar.
e agora precisava reaprender a ter fé. Sabe, por anos eu dizia a mim mesma: se alguém precisar de mim, vou ajudar. Mas nunca me permiti precisar de ninguém. Ela o encarou por um longo tempo. Agora penso que talvez eu possa escolher alguém, não porque essa pessoa me salvou, mas porque eu quero acreditar nela. A brisa varreu a praia. Eles não se abraçaram, não se beijaram. Nenhuma lágrima foi derramada. Apenas duas pessoas, um dia traídas pelo mundo, agora lado a lado, sem contratos, sem promessas, apenas o presente. Na manhã seguinte, Ciro se mudou para uma pequena cabana perto do centro. Ninguém ali sabia que ele era bilionário. Para eles, ele era apenas o homem alto que trazia sopa toda noite, o cara dos computadores consertando o sistema de segurança antigo. Nora continuava sendo a mesma chefe da cozinha. Falava pouco, trabalhava duro, mas toda vez que seus olhares se cruzavam no meio das risadas das crianças ou do burburinho das mulheres, havia um espaço silencioso entre os dois, e esse espaço era real, a cozinha do Kahollow Harbor Haven. Não tinha máquina de lavar louça, nem sistemas industriais, nem chefes treinados, só mãos silenciosas e o som da água corrente a cada fim de tarde. Quando o dia terminava e um jantar humilde era servido sobre a longa mesa de madeira no refeitório, Cyrus Bennett, outrora CEO de uma das corporações mais poderosas dos Estados Unidos, agora estava de mangas arregaçadas, avental amarrado à cintura, lavando cuidadosamente cada prato sob a água morna. Não falava muito, não pedia nada. De manhã limpava quartos, à noite limpava mesas. E quando as crianças acordavam de pesadelos, sentava-se num canto para ler histórias. Ninguém perguntava de onde ele vinha. Ninguém mencionava seu nome em manchetes. Ali, cada um tinha um nome de verdade, e um nome que um dia lhes fora injustamente dado. Nora o deixava ficar, mas não muito perto. Não era frieza, mas havia distância, como se entre eles houvesse um vidro fino, frágil, ainda inteiro. Ela ouvia passar o pano no chão todas as manhãs, ouvia-o revisar discretamente o plano de doações do centro, sabia que ele pagara anonimamente a conta de luz do mês anterior, mas não o deixava entrar, não por falta de emoção, por medo de perder outra vez. Numa noite de chuva forte, o centro inteiro ficou sem energia. Nora conduziu as crianças para a sala comum, acendendo velas com a luz de lanternas. Cyrus foi até o quadro de disjuntores. Quando as luzes voltaram, um grito ecoou no andar de baixo. Lana. Uma mulher outrora espancada pelo marido havia reconhecido seu rosto num anúncio de campanha para prefeito. Ela desabou, tremendo. Cyrus não se aproximou. Ficou atrás, deixando que Nora fosse até ela primeiro. Só depois, quando a mulher se acalmou, ele se aproximou silenciosamente, entregando uma toalha quente e retirando a foto da mesa. Quando o ambiente ficou quieto de novo, Nora se voltou para ele. Seu rosto estava cansado, mas os olhos mais profundos e firmes que nunca. Você nunca perguntou por que temos medo, disse baixinho. Eu não preciso, respondeu Cyrus. Só preciso saber onde você quer que eu fique e quando dar um passo atrás. Dias depois, eles visitaram o terreno vazio atrás do centro, onde Nora queria construir uma pequena sala de aula. O frio era intenso, o solo lamacento, os sapatos de Cyrus estavam cobertos de barro, a barra da calça encharcada. Ele não reclamou. Estava agachado, medindo os limites da propriedade, quando Nora finalmente falou. Eu costumava pensar que, se fosse forte o bastante, não precisaria que ninguém me salvasse. Ele ergueu o olhar, esperando. Mas, às vezes, o que a gente mais precisa não é de alguém para nos resgatar. É de alguém paciente o suficiente para ficar do nosso lado enquanto rastejamos para fora sozinhos. Cyrus assentiu devagar. Eu não vim para te salvar, Nora, disse suavemente. Vim pedir perdão se você estiver disposta. Silêncio. Só o som das ondas ao longe e o vento batendo na telha de zinco do galpão. Nora olhou, os olhos marejados, mas sem lágrimas.
Não era fraqueza. Era a emoção crua de quem suportou demais e, de repente, percebe que talvez, só talvez, está sendo realmente visto. Sabe, disse ela, a voz baixa, eu costumava pensar que se tivesse morrido naquela noite na ponte do Brooklyn, teria sido mais fácil. A mão de Cyrus se fechou um pouco. Mas na manhã seguinte, no hospital, encontrei um bilhete que uma enfermeira deixou. Uma única frase. A vida não começa quando você perdoa os outros. Ela parou um instante, respirando fundo. Ela começa quando você se perdoa. Tudo começa quando você se perdoa. Cyrus inclinou a cabeça suavemente. E você já se perdoou? Nora o encarou por um longo tempo, os olhos perdidos em memórias que ainda ardiam. Talvez, murmurou, quase inaudível. Quase. Naquela noite, Cyrus não voltou para sua cabana. Ficou até tarde no centro, esfregando panelas queimadas, carregando sacos de lixo. Quando saiu pelos fundos, encontrou Nora sentada nos degraus traseiros. Nas mãos dela, 2 canecas de chocolate quente. Sem dizer nada, ela lhe entregou uma. Sentaram-se lado a lado, olhando o mar escuro. As ondas quebravam sem ritmo algum, tão caóticas quanto o encontro dos dois. Cyrus falou devagar, como se pesasse cada palavra. Eu costumava pensar que se fosse rico o bastante, forte o bastante, famoso o bastante, ninguém jamais poderia me ferir de novo. Mas eu estava errado. Nora respondeu com a voz baixa, quase um sussurro levado pelo vento. Porque a dor não vem da fraqueza, vem daqueles em quem confiamos um dia. Ele a olhou, e pela primeira vez, não havia muralhas entre eles. Você não precisa confiar em mim por completo, disse ele. Só o suficiente para me dar um lugar, não na sua vida, apenas nos dias em que sentir que não pertence a lugar nenhum. Nora pousou a mão sobre a dele, não com firmeza, não como promessa eterna, mas o bastante para que ele entendesse. Ela não estava mais sozinha. O inverno chegou cedo em Hollow Harbor. Pela manhã, uma fina camada de gelo já cobria as janelas do centro. No salão de atividades, algumas crianças ainda dormiam encolhidas sob cobertores, enquanto Nora preparava café em silêncio. Os movimentos eram calmos, mas dentro dela nada estava sereno. Sobre a mesa repousava um envelope grosso vindo de Nova York. No selo lia-se claramente: Arquivo interno, Nora Reis. Petição de restauração de honra. Tudo havia começado com um detalhe escondido no celular de Elise. Durante a extração de dados para expor o golpe contra a Bennett Global, Nora e Cyrus encontraram um e-mail antigo com o título Aldridge. Mantenha o caso. Reis em silêncio. Era a peça que faltava. O rascunho de uma carta de intimidação, redigida pelo assessor jurídico do senador Aldridge, endereçada ao Departamento de Assuntos Internos de Manhattan. A mensagem era clara. Se quisessem continuar recebendo verbas para projetos públicos, teriam que eliminar Nora Reis, na época, a investigadora que ousara expor um caso de abuso diretamente ligado ao senador. Cyrus não ficou parado. Procurou Keith Madison, o ex-colega que tentara avisá-la anos atrás, mas falhou. Com a ajuda dele, contratou uma equipe de advogados independentes e jornalistas investigativos do Veritas Ledger, um jornal renomado por revelar verdades soterradas pelo poder. Durante quase um mês, vasculharam arquivos, cruzaram relatórios antigos, submeteram áudios a análises de voz. O resultado? Um dossiê completo que provava que Nora nunca havia falsificado provas, como fora acusada. Ela havia sido silenciada. E então, a história explodiu. Na capa do Veritas Ledger, estampava-se a manchete: A verdade por trás de Nora Reis, caso de abuso enterrado há 5 anos. A reportagem viralizou. Milhões de compartilhamentos, grupos de defesa exigindo justiça, protestos contra as instituições que sufocaram sua voz. A pressão pública forçou a abertura de uma audiência oficial de revisão. Cyrus foi com ela. Já não era um CEO
Não havia seguranças, nem holofotes. Apenas um homem de casaco pesado, sentado ao lado dela, na mesma sala onde anos antes haviam assinado sua suspensão. Nora pouco disse. Leu apenas 3 linhas de sua declaração. Eu não preciso de um pedido de desculpas. Só quero meu nome de volta. Não mais funcionária instável. Não foi uma ruptura interna. Foi Nora Reis, uma investigadora honesta que se recusou a silenciar diante da injustiça. Semanas depois, saiu o veredito. Após revisão das novas provas, o Escritório de Assuntos Internos anula a ordem de suspensão emitida em 2020 contra Nora Reis. Seu registro é restaurado. Ela é reconhecida como uma denunciante legal que sofreu retaliação indevida. Cyrus recebeu a notícia enquanto tirava o pó das prateleiras no depósito do centro. Ele parou, imóvel, quando Nora entrou com a carta na mão. Seus olhos estavam vermelhos, mas secos. Você venceu, ele disse baixinho. Nora balançou a cabeça. Não, eu não venci. Só não perdi de novo. Naquela noite, o centro fez uma pequena celebração. Sem vinho, sem fogos, apenas sanduíches, café quente e palavras sinceras. Uma jovem que um dia fora obrigada a se casar, ergueu o copo e disse: um brinde à Nora, que falou a verdade, viveu a verdade e permaneceu quando todos os outros foram embora. Mais tarde, Nora e Cyrus estavam na praia, a mesma onde já tinham conversado sem se encarar. Ela entregou a ele um novo documento de identidade. Nora Reis, agente investigativa reintegrada. Ele olhou para aquilo por muito tempo. Vai voltar ao trabalho? Ele perguntou. Não, ela sorriu. Eu não preciso mais do distintivo. Só precisava saber que o nome que carreguei um dia não estava mais escondido. Cyrus a encarou, voz baixa. Fico pensando, se eu não tivesse ajudado, você teria conseguido sozinha? Teria, ela respondeu, afirmando com a cabeça. Mas não tão cedo, e talvez não com tanta paz. Ele não disse mais nada, apenas segurou a mão dela. E pela primeira vez, não havia paredes de vidro entre os dois, nem arquivos antigos, nem perguntas sobre culpa ou identidade. Apenas um homem que já esteve no topo do poder e uma mulher que já fora esmagada por ele, agora lado a lado, não para provar nada, mas para lembrar um ao outro de que a verdade ainda pode vencer. Nova York, fim de março. O Wexler Tower Conference Center brilhava sob a faixa de uma noite muito diferente. Justiça reimaginada. Um novo olhar sobre a verdade. O evento era organizado por uma ONG recém-criada, Fundação Reis, financiada por Cyrus Bennett. Seu nome não aparecia no conselho. Ele não estava ali para liderar. Estava para abrir portas, segurar a luz, dar um passo atrás para que outros pudessem, enfim, avançar. Mais de 200 convidados lotavam o auditório. Advogados, estudantes de investigação, defensores dos direitos humanos e sobreviventes, pessoas que um dia haviam sido silenciadas, traídas ou apagadas pelo sistema. No palco, Cyrus Bennett subiu primeiro. Nada de visuais grandiosos, nenhuma introdução chamativa, apenas um foco branco e um microfone. Boa noite, começou, a voz calma e firme. Eu costumava acreditar que a justiça podia ser comprada com os advogados certos e relatórios impecáveis. Depois, fui traído pela mulher que deveria se casar comigo. E salvo por alguém que o mundo tinha apagado. Ele fez uma pausa. Ela já não tem um distintivo. Nenhum título acompanha o seu nome. Mas me ensinou isto. A verdade não precisa de um microfone. Só precisa de uma pessoa corajosa o bastante para falar. Antes que seja tarde demais, silêncio absoluto tomou a sala. E agora essa pessoa vai falar por si mesma. Nora subiu ao palco. Ela usava uma blusa branca simples, um casaco cinza até os joelhos, o cabelo preso para trás, sem maquiagem, sem brilho. Mas havia algo em seus olhos que fez toda a plateia se endireitar na cadeira.
Uma presença que não precisava de introdução. Nora percorreu a sala com o olhar até encontrá-lo. Cyrus, na primeira fileira, inclinou a cabeça em um gesto silencioso. Ela sorriu. Um sorriso verdadeiro, pela primeira vez sem armadura. Então, segurou o microfone. Boa noite. Meu nome é Nora Reis. Eu fui investigadora interna do Departamento de Polícia de Manhattan. Fui suspensa, difamada, armada e esquecida. Um silêncio pesado tomou conta do auditório. Mas antes de qualquer coisa, eu sou um ser humano. Como todos vocês, já senti medo. Já errei. Já fiquei em silêncio. Não porque concordava, mas porque estava cansada demais para lutar. Mas eu ainda estou aqui. Nora deu um passo à frente firme. Não precisamos ser perfeitos para levantar a voz. Só precisamos parar de ficar calados para sempre. O aplauso começou tímido. Depois explodiu como um trovão. Cyrus a observava, o coração acelerado. Não de medo, mas porque pela primeira vez via Nora inteira, sem se curvar, sem se esconder, sem pedir desculpas por existir. E pela primeira vez, ele também não quis mais se manter nas sombras. Quando ela desceu do palco, a multidão abriu caminho instintivamente. Entre flashes, palmas e câmeras, Cyrus avançou. Não disse nada. Apenas estendeu a mão. Nora o olhou em silêncio por alguns segundos eternos. Depois, pousou a sua mão na dele. Não era para a imprensa, não era encenação. Era um gesto suave e certo, que não precisava de palavras. Os fotógrafos registraram o momento. Ninguém perguntou o que eles eram um para o outro. Ninguém tentou rotular como a bela história de amor entre um CEO e uma investigadora difamada. Porque já não eram cargos nem rótulos. Eram apenas duas pessoas que tinham perdido tudo e se encontrado nos escombros, agora caminhando adiante lado a lado. Naquela noite, muito depois do evento, Nora e Cyrus estavam parados dentro da velha van do centro, perto da ponte do Brooklyn. O mesmo lugar onde, anos atrás, Nora quase desistira da própria vida. Ela fitava as luzes distantes da cidade, ainda com a mão apoiada na dele. Eu costumava pensar que se algum dia voltasse para a luz, estaria apavorada, com medo de ser vista, de que as pessoas quisessem algo de mim, medo de me perder de novo. E agora? Cyrus perguntou suavemente. Nora se virou. Os olhos dela brilhavam sob a luz amarelada do poste. Agora, eu me sinto leve, porque desta vez eu não estou voltando sozinha. O Hollow Harbor Center dormia em silêncio. Apenas o tic-tac do relógio da sala de atividades e o brilho amarelado vindo da cozinha iluminavam o corredor de madeira. A chuva fina tamborilava no telhado de zinco como um sussurro constante. De um lugar que já tinha visto dor demais, mas que pouco a pouco aprendia a se curar. Cyrus despertou de um sobressalto, a camisa grudada de suor, a mão agarrada ao cobertor, a respiração curta, os olhos abertos no escuro, como se tivesse acabado de escapar de um pesadelo guardado num canto da memória que ninguém deveria tocar. As luzes ofuscantes de um salão de conferência, o som frio das algemas se fechando nos pulsos de Elise e a terrível constatação de que quase fora manipulado pela mulher que chamara de noiva. Sentou-se, apoiando a mão na testa. Nenhuma palavra saiu, apenas um silêncio profundo, pesado. Nora estava ali, encostada na porta, há algum tempo. Não perguntou nada, não correu até ele, não fingiu entender. Apenas se aproximou, sentou-se ao lado dele e tomou sua mão. Não com força, não puxando-o para perto. Apenas presente. Não preciso de um homem perfeito, ela sussurrou. Preciso de alguém que não tenha medo de chorar. Cyrus virou-se para olhar para ela. Seus olhos estavam vermelhos, vidrados, mas nenhuma lágrima havia caído. Aquele olhar cru, contido, era o olhar de um homem que por anos havia proibido a si mesmo de parecer frágil. Não preciso de alguém para me salvar,
ele disse, a voz trêmula. Preciso de você. E pela primeira vez, Cyrus chorou. Não como um homem quebrado, mas como uma criança que finalmente se permite ser acolhida depois que o pesadelo retorna. Nora o envolveu nos braços sem dizer mais nada. Não tentou consolá-lo com palavras, não buscou frases de conforto. Apenas o segurou como se fosse um sussurro feito de calor. Um silêncio que dizia: você não está sozinho. Porque pela primeira vez, o homem que um dia governou um império, escondendo-se atrás de 100 máscaras, permitia que seu coração fosse visto. Na manhã seguinte, quando a luz do sol atravessou a janela oeste, Cyrus saiu do pequeno quarto nos fundos do centro, ainda de mãos dadas com Nora. Ela olhou para ele e perguntou suavemente: conseguiu dormir bem? Ele sorriu, um sorriso leve como o ar da manhã. Pela primeira vez em anos, não sonhei com alguém me traindo. Um ano depois, o céu sobre Hollow Harbor estava limpo. Um raro azul se estendia no horizonte. Nuvens finas flutuavam preguiçosas e a brisa trazia o cheiro de grama fresca, um leve toque de canela vindo da cozinha aquecida e as risadas de crianças colorindo no quintal. Havia-se passado um ano desde que Cyrus Bennett se afastara do império que carregava seu nome. Um ano desde que Nora deixara para trás as sombras das falsas acusações, recuperando o nome que sempre fora dela. Agora, viviam numa pequena casa de madeira entre o centro e o mar, sem ar-condicionado, sem carros de luxo, sem empregados ou seguranças, apenas uma buganvília escorrendo pelo alpendre, um gato malhado preguiçoso aproveitando o sol e uma velha mesa de madeira que sempre tinha 2 copos sobre ela. Naquela manhã, Nora entrou na cozinha segurando um copo de suco de laranja. Cyrus ergueu os olhos do livro ao vê-la. Seu olhar pousou no copo. Houve um instante de silêncio. Ela o colocou diante dele sem dizer nada. Ele a olhou e soltou uma risada suave. Tem certeza? Eu mesma espremi, disse Nora, meio em tom de brincadeira. Não tem nada aí além de gelo e confiança. Cyrus ergueu o copo, levou-o ao nariz, inalou fundo e depois bebeu. O primeiro gole, levemente ácido, fresco, limpo. Nada escondido dentro. Nada a temer. Diferente do suco de laranja de tempos passados, servido em taças de cristal numa mesa onde uma única frase podia cortar como faca. Ele pousou o copo e a encarou nos olhos. Confio em você. E confio no mundo por causa de você. Nora sentou-se ao lado dele. As mãos não precisavam se procurar, porque nunca haviam se soltado. Pela janela, observavam o quintal onde um grupo de mulheres cuidava das plantas e uma garotinha erguia um cartaz escrito: Hoje eu me sinto segura. E entre tudo aquilo havia uma nova vida, não construída com dinheiro, não pintada com credenciais, mas cultivada com a verdade e a confiança, recuperadas das ruínas.